Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou dar início ao capítulo 21 de 1964, o elo perdido, ok? Agentes e mais agentes. Em nosso livro já apareceram codinomes de diversos agentes e colaboradores secretos do Serviço de Segurança Tchecoslovaco no Brasil. É hora de nos aproximarmos deles para descrever, pelo menos em resumo, sua história de colaboração com a STB. Até agora, citamos agentes recrutados nos anos 50 que permaneceram no serviço até a década seguinte, ou seja, até a década de 60, né? É preciso lembrar que apresentamos informações a partir dos arquivos da STB, o que significa que era o próprio Serviço de Inteligência Tchecoslovaco que tratava essas pessoas como agentes. Provavelmente era esse o caso, mas apenas com informações unilaterais não podemos chegar a conclusões objetivas. As informações a seguir são um resumo das volumosas pastas. Depois de nossas buscas no arquivo do Serviço de Segurança em Praga, é possível afirmar que conhecemos quase toda a lista de colaboradores brasileiros da Polícia Política Secreta Tchecoslovaca. Mas o tema exige mais pesquisas. A seguir, apresentamos uma parte da lista. SEF em português significa, chefe. Aqui é CEF. Pasta de número de registro 39.697 é um caso um pouco excepcional, pois estava desde 1954 na Tchecoslováquia. Trata-se de Fernando Nilo de Alvarenga, nascido em 2 de outubro de 1908. Foi embaixador do Brasil em Praga até 1959. Sua pasta no arquivo ABS é bastante rica em materiais, pois desde o começo a STB lançou a rede sobre ele e monitorou a sua estadia no país. Foi submetido a uma vigilância rigorosa que registrou fatos comprometedores que possibilitaram seu recrutamento informal por ameaça. Chefe estava sem saída e por isso forneceu diversas informações ao serviço de inteligência. No fim, os mesmos fatos comprometedores, que entre parênteses, tratava-se de uma questão de comportamento, fecha aspas, chegaram aos superiores do embaixador e após voltar de seu posto, chefe foi silenciosamente afastado do Itamaraty, o que fez as suas possibilidades para o serviço de inteligência despencarem a zero. Willy, entre parênteses, Lago, pasta de número de registro 41.672, um dos mais desmoralizados colaboradores na STB que encontramos durante as pesquisas. Iniciou a sua carreira diplomática no mesmo lugar em que CEF encerrou a sua, na Embaixada Brasileira em Praga, nos anos 50. Foi inicialmente trabalhado pelo 2º Departamento, 1956 até 1958, e de 1958 até 1967 pelo 1º Departamento, o Serviço de Inteligência. O seu caso, assim como o de chefe, foi relatado no Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia, entre parênteses, no Arquivo Nacional em Praga, também existem documentos sobre ele, fecha parênteses. O agente Cano, pasta de número de registro 42.661. Trata-se do já descrito agente Aragon, que depois veio a ser Cano, KNAO. Os documentos apresentados atestam que Cano era uma pessoa conhecida e que colaborou com o Serviço de Inteligência da STB de 1958 a 1968 e 69. Seu verdadeiro nome era Antônio Luiz Fernando de Araújo, nascido em 6 de setembro de 1930. A sua pasta é bastante extensa e não é possível apresentar aqui todo o conteúdo. Cano era geólogo, funcionário da Petrobras e nacionalista convicto.
Foi recrutado em junho de 1958 pelo camarada Moldan. Desde 1956, tinha contato com seu oficial condutor. Frequentava a embaixada para pegar o boletim publicado por ali. Depois, o contato foi mantido. Já fora do prédio da missão diplomática, o contato foi mantido já com ele fora da missão diplomática. Moldan construiu um laço forte de amizade com ele. Inicialmente, dava-lhe presentes pelas informações fornecidas, mas com o tempo, Cano começou a exigir uma pensão mensal de $100 para poder cobrir os gastos relacionados à busca e manutenção de atividades contato. Até 1966, participou de 325 encontros com os oficiais do Serviço de Inteligência. O valor gasto com o agente até 1966 foi de R$ 7.894.695 cruzeiros, né, na época, né? E $4.249 americanos. Durante a sua carreira, trabalhou na Petrobras, no gabinete presidencial em prol da companhia presidencial do general Lott, no Conselho Nacional do Petróleo, no Ministério de Combustíveis e Energia, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros e após o, entre aspas, golpe, na Fundação Getúlio Vargas. Foram adquiridas dele informações sobre o movimento nacionalista e sobre a Petrobras. Vocês percebam que a Petrobras vem sofrendo interferências, não é de agora, né, gente? Nos anos 60, ele foi direcionado às atividades anti-americanas, pois, na época, tinha uma amante que possuía relações com uma das instituições americanas no Brasil. Em 1964, Cano trabalhou para os tchecos, o colaborador secreto Limo, recrutado no ano seguinte. Nessa época, teve outra amante também interessante para o serviço de inteligência. O, entre aspas, golpe, não interrompeu a colaboração de Cano. A STB possuía muitas dúvidas se ele a estava enganando e se não estava colaborando com a contra-inteligência brasileira. Mas as informações fornecidas por ele em 1965, relacionadas ao plano dos Estados Unidos em formar unidades militares pan-americanas, foram positivamente avaliadas. A informação, no início, foi considerada falsa, mas com o tempo foi provada e a partir desse dado foi organizada a Operação Ativa Panar, uma das melhores operações ativas daquele ano, segundo o ministro do Interior. Cano entregou documentos importantes do Ministério das Relações Exteriores, fornecidos por Limo, né? E segundo o relato do oficial Scorepa, participou da Operação Ativa Toro, garantindo a publicação da notícia sobre a misteriosa morte de um diplomata americano no Rio de Janeiro. A colaboração com ele foi interrompida quando, na opinião da Central, surgiram dúvidas demais em relação ao seu comportamento. Agora, o agente Limo, né? Pasta de número de registro 44.280, agente recrutado sobre falsa bandeira, ou seja, não sabia que havia sido recrutado pela inteligência da Tchecoslováquia, mas sim pensava estar a serviço de outra organização. Verdadeiro nome, Jadiel F.D.O., nascido em 1937. Provavelmente a data está errada. Foi fornecida por Cano e nunca foi verificada pela STB. Não tinha noção de que as informações retiradas do Ministério das Relações Exteriores, onde ele trabalhava, chegava ao Serviço de Inteligência Estrangeiro, pois Cano, que o convenceu a esta atividade, incutiu nele que eram destinadas para uma certa organização nacionalista brasileira. Os relatórios e informações que o Serviço de Inteligência Tchecoslovaco recebeu de Limo, por intermédio do agente Cano,
referiam-se principalmente à presença americana no Brasil e aos acordos entre os dois países. Os analistas da STB afirmaram que essas informações não eram muito valiosas. Segundo Cano, Limo foi recrutado em 1965 e 2 anos depois, os funcionários da Residentura Pomense fizeram contato direto com esse agente, mas tratavam-se somente de encontros legais, com o objetivo de confirmar alguns fatos. A pasta deste agente é encerrada sem as notas de costume que informam sobre o envio para o arquivo, ou seja, está incompleta. Ou está incompleta por causa de algum descuido burocrático de trabalho, ou foi interrompida de repente pelo caso de ter sido entregue a outra pessoa. Seja como for, ao tentar avaliar essa história, podemos afirmar que Jadiel Ferreira D.O. não foi um colaborador consciente da STB, mas sim levava informações para o seu amigo, que ele convenceu de que são destinadas para uma organização nacionalista de nome não mencionado. Não sabemos se o dinheiro que Cano recebeu alegadamente por Limo realmente chegou até o agente. A STB não teve condições de verificar isso. A maioria dos dados entregues por Cano foram verificados e considerados como sendo de acordo com a verdade. Agente Marcos, anteriormente Ceres, pasta de número de registro 43.413, foi conduzido de 1959 a 1970. Verdadeiro nome: José Gonçalves C., nascido em 26 de maio de 1925. Foi trabalhado desde 1959 como figurante e, a partir de 1961, já tinha consciência de que as informações que ele adquiria eram entregues a um órgão oficial da República Socialista Tchecoslovaca. Trabalhou no Conselho de Coordenação das Questões de Abastecimento na Confederação Nacional da Indústria. Era economista de convicções progressistas e anti-americanas. Nesvadba, oficial do Serviço de Inteligência, o conheceu em 59, sob uma cobertura de consultas econômicas. Marcos aceitou somente presentes materiais pela colaboração e entregou uma série de informações importantes de caráter econômico-político. Foi recrutado em 16 de abril de 1962 no restaurante Ben, em Copacabana, Rio de Janeiro. A descrição das características do agente pelo oficial do Serviço de Espionagem o aponta como muito inteligente, trabalhador, com forte sentimento de responsabilidade, exato e que cumpre as promessas. Graças ao seu trabalho no Ministério do Planejamento, após o golpe, tinha acesso a diversas instituições estatais, como a seção econômica do Ministério das Relações Exteriores, o CNI, Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, pôde entregar informações e contatos interessantes. Na pasta também há uma lista de presentes, bijuterias para a esposa, discos gramofônicos, licores, cigarros. No fim dos anos 60, as suas possibilidades para os serviços diminuíram devido à sua pouca combatividade. Esforçava-se muito pouco para conquistar um emprego melhor, como cobrava seu órgão condutor. Ele era mais aproveitado para consultas sobre questões econômicas. Em 1970, recebeu pelos serviços 9 garrafas de uísque, 14 pacotes de cigarros americanos, 2 licores, 2 conhaques, charutos holandeses e fumo. Durante todo o período de colaboração, foram contabilizados 180 encontros. Em 1970, a central determinou a interrupção de sua colaboração. Você veja que uma pessoa traiu a pátria, traiu o seu povo, o seu país, por garrafas de uísque, pacotes de cigarro. É revoltante, viu, pessoal? Né? Então, agora aqui o agente Leandro, anteriormente Arabe. A pasta de número de registro dele é 40.955.
Conduzido pela STB de 1955 até 1965. O nome verdadeiro, Luiz de Vasconcelos. Segundo informações da STB, era descendente de portugueses. Conheceu o residente do Serviço de Inteligência em 52. Era redator do Diário de Notícias e Conjuntura Econômica. A partir de 1955, deveria fornecer informações econômicas em troca de dinheiro. Na época em que foi adquirido, era membro do PCB, inativo, segundo ele mesmo garantiu. Porém, em seguida, e por esse mesmo motivo, a colaboração com ele foi interrompida durante um certo tempo e depois foi retomada. Até 1966 foram pagos a ele mais de 370 mil cruzeiros, quase 620 mil francos franceses, durante a sua estadia de estudos em Paris. 43 mil liras italianas, quase 1.000 coroas tchecoslovacas e 500 dólares americanos. A partir de 1965, trabalhou em El Salvador como diretor da filial FAO e o contrato foi perdido. Sua pasta foi adquirida em foi arquivada em 1970. Agora o agente, CAT, anteriormente Paulo, pasta de número de registro 42.989, brasileiro, jornalista da jornal Última Hora, Diário Carioca e o Estado de São Paulo. Nascido em 18 de janeiro de 1927, nome verdadeiro, Roberto Plasink. O contato foi feito em 1958 com uma conferência de imprensa organizada pela Embaixada Tchecoslovaca no Rio de Janeiro. Participou da publicação de artigos escritos por seu oficial condutor. Foi recrutado no início de 1961 e tinha interesse no dinheiro. Antes de tornar-se agente, colaborou em operações ativas nas AOs Onassis, por exemplo. Em 1960, o oficial condutor o caracterizou como, abre aspas, cuidadoso, sabe que o contato conosco é perigoso, não é tão idealista para arriscar a sua carreira de graça, fecha aspas. Era necessário lhe pagar. Mais tarde, entrou num emprego lucrativo no Sindicato Americano da Indústria de Carnes e Frio, e graças a ele pôde cumprir tarefas relacionadas ao inimigo principal, no caso, os Estados Unidos. Começou a ganhar muito bem, o que enfraqueceu a sua relação com o oficial condutor e com as tarefas. Na pasta do agente, conduzida de 1959 a 1969, abre aspas, conversa ideológica, fecha aspas, entre o condutor e seu agente brasileiro chamou a atenção. Este documento revela o modo de persuasão dos funcionários do Serviço de Inteligência e a confusão na mente dos brasileiros no que diz respeito às opiniões progressistas da época. O agente Paulo foi recrutado em 16 de dezembro de 1960 no bar Maxim, no Rio de Janeiro. Foi um agente muito útil que forneceu matérias de valor, graças ao qual o Serviço de Inteligência empreendeu uma série de operações ativas. Como fora persuadido a colaborar por causa do dinheiro, não era um defensor convicto do comunismo. A sua moral não estava fora de suspeita. O agente Paulo nem sempre aparecia nos encontros com o órgão condutor, camarada Yezersky na época, e essas faltas sinalizavam a sua hesitação, o que poderia causar grandes consequências. Nessas ocasiões, o órgão condutor tinha a possibilidade de marcar um encontro seguinte. Eu fazia da seguinte maneira, abre aspas, o órgão condutor, OC, desenha com um giz branco um círculo no poste diante do prédio número 525, na rua Visconde Pirajá, no Rio, a uma altura de 1,50 centímetros acima do solo. O poste é preto, metálico, encontra-se do lado esquerdo da saída do prédio número 525. O círculo é desenhado de maneira que a pessoa que está saindo do prédio veja o sinal sem a necessidade de contorná-lo. Esse sinal significa que o encontro será no dia seguinte, às 12h30, no restaurante Dom Cecílio, fecha aspas. Em março de 1961, Paulo faltou a algumas reuniões
ignorou até mesmo as que foram estabelecidas através do desenho. Em abril, finalmente houve um encontro e o órgão condutor justificou-se dizendo que havia chovido muito naqueles dias, os sinais haviam sido apagados. O funcionário do serviço de inteligência percebeu a gravidade da insubordinação do agente e decidiu fazer com ele um treinamento ideológico político. Isso era parte das obrigações dos oficiais condutores, né? Sua tarefa consistia não só em adquirir informações secretas e realizar a política de influência através dos agentes, mas também educá-los politicamente. O camarada Yezerski, né, o codinome do oficial condutor, nome verdadeiro Franceschi Vacula, relata adiante que, devido à insubordinação do agente, decidiu